pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula e nela nós vamos continuar o assunto de análise combinatória, dessa vez falando sobre permutação circular. Então, a permutação circular, basicamente o problema é o seguinte: de quantos modos nós podemos colocar n objetos distintos em n lugares equidistantes em torno de um círculo, certo? E aí a gente vamos considerar equivalentes se rotacionar, né? Então, por exemplo, eu estou aqui agora. Aí, se eu rotacionar a mesa, eu vou, digamos aqui, para a minha esquerda. Então, essa disposição, para mim, é a mesma. Ela não muda, tá bom? Então, a pergunta é tentar resolver esse problema. Então, a resposta, vai ser denotada por PCN, que é a permutação circular de N objetos, distintos, tá bom? Por exemplo, de quantos modos 5 crianças podem formar uma roda de ciranda, ou seja, em círculo, né? Podemos colocar 5 crianças em círculo. A princípio, a gente teria 5 fatorial, certo? Entretanto, se você verificar essas duas configurações, elas são a mesma. Por quê? Porque eu apenas rotacionei aqui no sentido anti-horário. E, portanto, essa configuração é a mesma, que essa referência, só que o A está na parte de cima, mas se você andar, por exemplo, aqui no sentido anti-horário, fica A, B, C, D, E, A. A, B, C, D, E, A. Então quer dizer que essa configuração é a mesma porque eu obtenho uma a partir de uma rotação da outra. Tá bom? Então se a gente tomar como referência o ponto aqui em cima, todas essas configurações aqui são as mesmas, né? A, B, C, D, E, A, B, C, D, certo? Cada uma são as mesmas configurações. Então assim a gente precisa contar, na verdade, quantas vezes essa configuração aparece, né? Que aqui foi 5 vezes. Tá certo? Então, note que nesse caso é só a gente girar, né? Então, quantas vezes eu posso girar essa mesa até voltar para a configuração inicial, que é de 5 modos. Portanto, a resposta, que é a permutação circular, é 5 fatorial sobre 5, que é 4 fatorial, que é 24. Isso por exemplo 1, tá certo? De maneira geral, para N objetos, o que é que a gente faz? A gente primeiro, a gente não considera nada e a gente dispõe as vagas, digamos assim, n fatorial modos, certo? Então, o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa considerar as equivalências, ou seja, quantas vezes eu posso girar essa disposição. E aí, se eu tenho um ponto aqui em cima como referência, então eu giro, vou girando até ele voltar, o que pode ser feito de n modos. Portanto, a permutação circular é n fatorial sobre n, que é igual a n menos 1 fatorial, tá bom? Então, nosso primeiro exemplo, digamos assim, mais prático, de quantos modos podemos formar uma roda de ciranda com 7 crianças, de modo que duas determinadas dessas crianças não fiquem juntas, tá certo? Então, para a gente resolver isso aqui, vamos, por exemplo, sejam A e B as crianças que devem ficar separadas. Tá bom? Com as demais crianças, podemos formar. Aí eu vou calcular, né? Eu tinha 7, essas duas eu não estou contando, então agora eu posso formar uma permutação circular de 5, né? Ou seja, 4 fatorial, que dá igual a 24, né? 24 rodas. Tá bom? E aí, por exemplo, só para a título de ilustração, aqui tem aqui um círculo, a gente tem aqui a criança 1, a criança 2, a criança 3, a criança 4 e a criança 5, tá certo? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar a criança
na roda, certo? O que pode ser feito de quantas maneiras, né? O que pode ser feito é de 5 modos. Por quê, né? Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços, certo? Então, vou colocar a criança A. Então, por exemplo, eu coloquei aqui. Isso aqui é uma disposição, certo? Então, sobrou quantos espaços para a criança B? 1, 2, 3, 4. Então, certo? Agora, há 4 espaços para a criança B, certo? Então, isso porque eu não posso colocar junto, né? Porque até a rigor podia ter esses espaços aqui, mas como eles não podem ficar juntos, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, resposta, né? É 4 fatorial, que é 24, vezes os 5 modos da criança A e os 4 modos da criança B. Portanto, dá 480 modos de fazer eh, essa roda de ciranda com essas configurações desejadas, tá bom? O próximo exemplo é de quantos modos 5 mulheres, quando 5 mulheres e 6 homens podem formar uma roda de ciranda, de modo que as mulheres permaneçam juntas, certo? Então, o que que a gente pode fazer, né? A gente pode primeiro, certo? Como agora eh, a única restrição é que as mulheres permaneçam juntas, certo? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode considerar os homens, né? E as mulheres para serem, por exemplo, todas as mulheres para ser como se fosse uma pessoa, já que elas têm que permanecer juntas, tá certo? É, então considere M, né? Todas as mulheres, certo? Como se fosse uma só, tá bom? Assim, temos 6 homens e M para distribuir. Distribuir em círculo. Tá muito feia essa letra. Em círculo, né? O que pode ser feito de quantos modos, né? Permutação circular de 7. Ou seja, 6 fatorial modos. Tá bom? Agora a resposta não é essa. Por quê? Quando eu fixei as mulheres, eu não fixei a ordem das mulheres. Tá certo? Agora eu preciso organizar as mulheres entre elas. Então, por exemplo, pode ser a mulher 1, 2, 3, 4, 5, mas podia ser a mulher 1, 3, 5, 2, 1, tá entendendo? Então, assim, ainda temos que organizar as mulheres, né? Agora, podemos organizar as mulheres de 5 fatorial modos. Portanto, a resposta é 6 fatorial vezes 5 fatorial, que é igual a 86.400. Então, esse foi o nosso segundo exemplo. Então, nosso próximo exemplo, né, de quantos modos 4 casais podem formar uma roda de ciranda
de modo que cada homem permaneça ao lado da sua mulher e que pessoas do mesmo sexo não fiquem juntas. Então, a gente faz o seguinte, vamos primeiro dispor, por exemplo, as mulheres, certo? Então, existem, né? É, uma permutação circular de 4, ou seja, 3 fatorial modos de dispor as mulheres em círculo, certo? Então, por exemplo, tenho aqui um círculo, né? Então eu tenho aqui a mulher 1, mulher 2, a mulher 3 e a mulher 4, certo? Agora, como o esposo tem que permanecer ao lado da esposa e pessoas do mesmo sexo não podem ficar juntas, então, por exemplo, eu escolhi o marido da primeira aqui. Se ele ficar à direita da esposa, todos os maridos têm que ficar à direita das suas esposas. Portanto, isso já define completamente. Se ele escolher ficar à esquerda, todos os esposos das outras mulheres também precisam ficar à esquerda. Portanto, né, há dois modos é, de dispor os maridos, né? À esquerda ou à direita da sua esposa. Portanto, há aí 2 vezes 3 fatorial, 12 modos de dispor, né, conforme o enunciado deseja, tá bom? Então, com esse exemplo, a gente encerra essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.